Diz assim a palavra do Senhor: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Versículo 16: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém? Vamos orar só mais uma vez? Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos, exaltamos o teu nome. Pedimos a ti, Senhor, que a iluminação da tua palavra seja presente aqui neste lugar, que toda interferência externa seja repreendida, jogada por terra, Pai querido. Que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para falar para nós. Que nós sejamos tocados, Pai querido, como igreja do Senhor, como povo teu, como povo escolhido, Senhor Deus. Que nós saibamos ouvir a tua palavra e ser bons praticantes dela. Que em nome de Jesus, tudo aquilo, Senhor Deus e meu Pai, que o Senhor deseja falar através dessa palavra, que seja dito. Pai querido, Pai amado, louvamos a ti, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para todos sempre. Amém e amém. Então, meus irmãos, nós vamos falar sobre o Evangelho da Cruz. O Evangelho da Cruz. Eu escolhi esse título porque olhando o mundo como está hoje e olhando a palavra do Senhor, olhando as palavras de Paulo, nós vemos que existem várias doutrinas no mundo. Existem doutrinas que são doutrinas humanas, doutrinas que são pautadas na centralidade do homem, pautadas na vontade e no desejo do homem, em colocar o homem como centro da vontade de todas as coisas. E há também a doutrina cristã, que é a doutrina de Paulo, é a doutrina da cruz, a doutrina da teologia da cruz, a doutrina verdadeira, a teologia verdadeira, a teologia de um Cristo que morreu por nós, que deu a sua vida para que nós tivéssemos vida, morreu em nosso lugar. Então, o que nós vemos hoje não é isso. O que nós vemos hoje são doutrinas em que as pessoas estão trocando o louvor ao Senhor, o louvor a Deus, ao louvor ao homem. Uma teologia que não é a teologia da cruz, mas é a teologia do conforto. A teologia é uma teologia da prosperidade, como nós vemos em muitos lugares, como nós ligamos o rádio, como nós ligamos a nossa televisão, nós vemos teologias que não
não batem com a teologia bíblica, com a teologia da cruz. E essas teologias têm ensinado que a vida cristã, se não for uma enxurrada de bênçãos, bênçãos boas aos nossos olhos, nós não temos fé. Nós não temos fé. Então, o que muda da teologia de Paulo, que a teologia de Paulo, ele prega um Cristo crucificado. Ele anuncia um Cristo que morreu na cruz, que sofreu para que nós tivéssemos vida. E é diferente do que nós vemos hoje. Muito diferente. O evangelho de hoje, ele é apresentado como um evangelho sem dor, sem lágrimas, sem sofrimentos. É um evangelho miserável, que é básico, só se reduz às coisas materiais. Se Deus te deu um carro, se Deus te deu uma vida social melhor, um salário melhor, um emprego melhor, você tem fé. Mas se não, você não tem fé. E olhando para esse texto, olhando para os dias de hoje e olhando para Paulo, nós vemos que se Paulo vivesse hoje, seria um miserável na boca dessa teologia, dos teólogos da prosperidade. Porque ele, tudo que ele tinha que perder, ele perdeu. Perdeu a moral com os seus patrícios. Perdeu o seu nome. Perdeu tudo. Mas ganhou o mais precioso de todos os tesouros: a graça de Deus. E é dessa graça que nós vamos falar hoje. Nós vamos, a partir do versículo 7, mostrar que a nossa fraqueza não é motivo de vergonha. A nossa fraqueza, sim, é o palco onde o poder de Deus se manifesta com toda a sua glória. É isso que nós vemos na vida de Paulo. Paulo não prega sobre coisas materiais. Antes, em alguns versículos anteriores do mesmo capítulo, ele fala que não prega a si mesmo, mas prega um Cristo crucificado. E essa tem que ser a nossa atitude, a minha e a sua. Pregar um Cristo crucificado. Quantos de nós já saímos para pregar para as pessoas, já fomos abordados ou abordamos alguém e falamos aquela linda frase: venha para Jesus que os seus problemas vão acabar. Mentira! Mentira! Porque o próprio Cristo não prometeu isso a nós. Agora, diferente é passar problemas sem Cristo. Agora, com Cristo, é totalmente diferente. Totalmente diferente. E Paulo nos mostra isso no versículo 4 de 2 Coríntios. Amém? Eu estou achando o povo muito desanimado hoje. Amém? Fala para o seu irmão do lado aí. Não, estou brincando, não gosto disso não, estou brincando. É só para animar um pouquinho. Mas bem, bora lá, o relógio está andando. Então, diante disso, nós vamos destacar duas verdades sobre o evangelho da cruz. O crente maduro, ele sabe que o evangelho da cruz mostra aquilo que o evangelho da prosperidade, o evangelho moderno não mostra. Ele mostra que a fraqueza humana é o palco do poder divino do Senhor. Então, vamos fazer duas afirmações importantes. Duas afirmações importantes. A primeira é que Deus escolhe o fraco para revelar o seu poder. Abra sua Bíblia aí no versículo 7, e vai ser rápido, nós vamos ler. Diz assim: temos, porém, este tesouro. O que é o tesouro? A palavra de Deus. Deus se fazer conhecido. E é isso que Paulo está falando. Temos, porém, este tesouro. Tesouro que outros não têm. Tesouro que não é o Kiko, é o tesouro mesmo. Tesouro do Senhor. A palavra do Senhor. Amém? Então, Paulo usa essas duas figuras. O tesouro é o evangelho do Senhor.
É a palavra do conhecimento de Deus, é aquilo que está guardado em você, que está guardado em mim. E o vaso de barro sou eu e você. Então Deus escolheu pessoas comuns, vasos de barro, vasos que Paulo, pensando em sua época, em seu tempo, eram vasos encontrados em todos os lugares, em todas as casas, vasos que se trincavam muito fáceis, vasos que eram frágeis. Por isso que ele usa essa figura de um vaso de barro. Porque é isso que nós somos. É isso que nós somos. O tesouro que habita em nós, que está em nós, a beleza que está em nós, é o Evangelho do Senhor, é a graça do Senhor, é aquilo que Deus colocou em nós, quando nós falamos sim para Ele. Não é a nossa beleza, apesar de ser muito bonito, eu sei que eu sou, mentira, estou brincando, mas a beleza que habita em mim, não vem de mim mesmo, porque isso vai acabar, mas a glória do Senhor, a palavra de Deus, ela nunca vai terminar. Não existem forças, não existem soberanias, reinos, não existem potestades que vão conseguir calar a voz do Senhor, calar a palavra do Senhor. Então Deus usa vasos de barro, vasos fracos, para ser guardado o seu tesouro. Então, se você está aqui hoje, lembre-se, você é um vaso de barro, fraco, pode estar todo rachado, todo trincado, mas o maior tesouro que já existiu nessa terra está dentro de você. Deus se fez conhecido para você, Ele apareceu a você, coisa que outras pessoas no mundo, agora mesmo estávamos orando por pessoas que não encontraram o Senhor, que não têm esse tesouro dentro de si, que são vasos de barro quebrados, estilhaçados, mas não têm esse tesouro. E isso devia ser motivo de alegria para nós. Isso devia ser motivo de nós acordarmos todos os dias, todas as manhãs, louvando e engrandecendo o nome de Deus, porque nós não somos merecedores disso. Mas Ele, em sua eterna misericórdia, nos deu a sua graça. Amém? Então, o Senhor nos chamou para sermos portadores desse tesouro. Somos portadores desse tesouro. Mas às vezes nós nos enviesamos, viramos para os lugares e fechamos a nossa mente para aquilo que o Senhor nos chamou e queremos ser vasos de ouro, vasos de madeira, vasos de plástico, né? Sei lá, o vaso hoje tem vaso de plástico. E não nos colocamos no nosso lugar de vasos de barro que precisam ser quebrados, para que a glória do Senhor apareça. Às vezes nós temos que entender que o nosso papel é o papel de ser portador da palavra do Senhor. Portadores da palavra do Senhor. A minha boca e a sua boca tem que ser abençoador onde quer que vá. A palavra de Deus, ela precisa circular, ela precisa ser... por isso que nós somos chamados de corpo de Cristo, porque tem essa dinâmica, nós não somos estáticos. Nós temos que andar e levar essa palavra, e ser portadores dessa palavra, e ser vasos de barro que segura, que detém ali, de certa forma, esse tesouro, que está depositado esse tesouro. Então, nós temos que entender que Cristo não nos chamou para ser maior do que o próprio tesouro que Ele trouxe a nós. Nós temos que entender que a nossa soberba, às vezes, de achar que estamos somos maiores do que a palavra do Senhor, isso é um engano. Estamos nos enganando a nós mesmos.
Ministros na casa do Senhor, não se enganem. A nossa pregação, a nossa palavra, a palavra do Senhor, nós não podemos ofuscá-la e querer fazer com que nós apareçamos. A glória do Senhor tem que ser manifesta através da minha vida. Mas eu não posso querer ser maior do que a palavra do Senhor. Eu não posso querer ser maior do que esse tesouro. Porque quem está dizendo isso não sou eu, é o próprio Paulo. O maior, se não o segundo maior, depois de Cristo, o maior, aquele que alavancou o cristianismo por todo o mundo, está dizendo isso. Ele se compara a um vaso de barro. Ele não deixa com que as palavras dele, a eloquência dele, o conhecimento dele, ensoberbeça ele e deixe com que ele queira que ele seja maior do que Cristo. Porque ele tem o conhecimento do Deus que ele serve. Ele tem essa consciência. Amém? E há também uma segunda afirmação muito importante. A primeira é que está quente demais na quantia, mas está uma bênção. Brincadeira. A segunda afirmação é que a graça de Deus sustenta o crente em meio às dificuldades. Paulo começa a dizer no versículo 8 e no versículo 9 cadê o 8? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Ele coloca algumas situações em que Deus nos sustenta. Repare que ele mostra essa dualidade da fraqueza humana com a soberania e a misericórdia de Deus em nossas vidas. Ele diz que quando somos perseguidos, mas não desamparados. Quando o texto diz que somos atribulados, na verdade, ele quer dizer que estamos sujeitos a pressões externas. Quando nós somos bombardeados, e graças a Deus, amém, irmão. Quando nós somos bombardeados por fora, ele está dizendo que ele não deixa com que o nosso interior se desfaleça. Porque a angústia é um sentimento interno. Olhe para você ver no texto. No 8 diz que em tudo somos atribulados. São os ataques externos, por fora. Isso aconteceu com Paulo e acontece comigo e com você também. Eu creio, né? Então, ele não deixa com que isso nos afete os nossos sentimentos a ponto que nós não aguentemos. Isso é misericórdia do Senhor. Isso é Deus trabalhando nos vasos de barro. E ele continua que perplexos, porém não desanimados. E essa palavra tem uma denotação de dúvida. Dúvida mental, uma dúvida na cabeça da gente. É como se estivéssemos em uma encruzilhada, em um cruzamento, sem saber para que lado vamos. Para que lado temos que ir. Mas o Espírito Santo, mais uma vez, chega junto e não deixa que o desânimo nos apodere. E esse é o meu Deus e o seu Deus. É o Deus de Paulo. Então, nós temos que ter essa convicção de que, mesmo o S aqui está falhando, mesmo estando nós perplexos, em dúvidas, Deus estará sempre renovando o nosso ânimo. Deus sempre estará renovando o nosso ânimo. Note que a fragilidade do barro faz com que ele sofra. Mas a misericórdia de Deus não deixa com que ele se desfaleça. E eu tenho certeza que isso acontece com você, porque acontece comigo. Às vezes eu me coloco em algumas situações, ou aparecem algumas coisas na minha vida, que
que me deixam abatido, que me deixam com dúvidas, inclusive dúvidas da salvação. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas o Senhor me tira essa dúvida pela misericórdia dEle, pelo poder que há nele. Eu entendo que eu tenho que estar totalmente na dependência do Senhor, assim como Paulo estava. Porque um vaso de barro, ele precisa de alguém para sustentá-lo. O vaso de barro, trincado, rachado, ele precisa de alguém para mantê-lo. E é o tesouro que há dentro de mim, dentro de você, que vai nos manter firmes até a caminhada final. É o tesouro do Senhor, é Deus, é a graça, a misericórdia de Deus que nos fará alcançar até o final das nossas vidas com êxito. E eu vou passar para a próxima verdade, que nós falamos que eram duas, que o Evangelho da cruz, ele nos dá uma certeza, uma convicção de glória eterna. Nós falamos do versículo 7 até o 9, e agora nós vamos dar um salto e ir para o versículo 16 ao 18. Isso foi porque fizemos isso mesmo, passamos por causa do tempo. Amém? Estão me acompanhando? Pega sua Bíblia aí, vamos conferir aí. Convicção de glória eterna. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Certeza. Nós temos que ter esta certeza, assim como Paulo teve. Convicção de glória eterna. E Paulo nos apresenta ela com 3 contrastes. Ele faz 3 comparações. Que a primeira está lá no versículo 16. Ele compara um corpo fraco com um espírito forte. Olha aí. Ai, tá quente. O corpo fraco com o espírito forte. Diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia. Amém? O nosso homem exterior é o nosso corpo, essa carcaça que está, quando você olha para o espelho, você vê ela lá. Você olha, às vezes está meio decaído, às vezes está com um cabelinho branco ali, aqui, ou já não tem cabelo nenhum na cabeça. E ela continua cansada, a cada dia que passa, ela continua cansada, esse corpo que é fraco, esse homem, esse corpo exterior, o homem exterior. Mas no contraponto disso, Paulo diz que o corpo enfraquece, mas o espírito continua se renovando. O nosso espírito, a cada dia que o nosso corpo vai envelhecendo, o nosso espírito vai ficando mais encorpado, mais forte, mais rígido, aguentando mais as pressões, sendo mais difícil de ser abatido. Então, as nossas vistas podem até ficarem embaçadas, as pernas fracas, precisando de auxílio, mas o nosso espírito, a cada dia, mais e mais, vai se renovando, porque ele precisa ser preparado para estar na glória do Senhor. É o preparo que Deus tem para os seus vasos de barro, para que assim, quando ele for recolhido, ele está no braço do Senhor, nos braços do Senhor. Esse espírito forte, esse espírito que ganhou corpo, esse espírito que não há mais fraqueza. Há também o segundo contraste do versículo 17, que fala sobre o presente glorioso, doloroso e um futuro glorioso. Diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Então, as aflições pesadas e contínuas do dia a dia, do nosso presente, elas não se comparam àquilo que nós teremos ao lado do Senhor. A nossa caminhada cristã, a nossa caminhada com o Senhor, ela é
às vezes, e muitas vezes, ela é dolorida. Nós ficamos machucados, nós ficamos feridos, nós ficamos atribulados, porque existem coisas que vêm porque nós procuramos, e existem coisas porque são coisas da vida mesmo. Às vezes, nós somos atacados, muitas vezes, e o mundo parece que já não nos cabe. Parece que dá vontade de desistir de tudo, mas essa não é a vontade de Paulo. Esse não é o desejo de Paulo. O presente de dor, um presente de tribulação, não pode ser maior do que o futuro que nós temos com o Senhor. Esse futuro é um futuro de glória. É um futuro onde não haverá choro, nem ranger de dentes. Não haverá medo. Não terão doenças. Não teremos, como diz meu avô, malquerença com ninguém. Mas teremos o Senhor ao nosso lado. Teremos a nossa habitação nos braços do Senhor. Nos braços do Senhor. E eu quero passar por o terceiro e último contraste que Paulo compara as coisas que são visíveis e temporais com coisas invisíveis e eternas. As coisas reais são as que são invisíveis, porque essas verdadeiramente vão durar para todos sempre. Versículo 18 diz aí, que nós não devemos nos atentar nas coisas que se veem, as coisas transitórias, mas nós devemos nos atentar nas coisas que não se veem, porque as coisas que são eternas. A nossa casa, a nossa vida, nosso trabalho, as nossas dificuldades, aquilo que nós estamos vendo, são passageiros, vai ser passageiro. E olha que Paulo tinha autoridade para falar isso. Não só por ser apóstolo e discípulo de Jesus, mas porque o que esse homem passou de dificuldade não está escrito, aliás, está escrito. Mas certamente nenhum de nós aqui, pelo menos eu, não aguentaria. Foi tanta dificuldade, tanta perseguição, até cobra no meio do caminho ele achou, meu Deus do céu. Tantas traições, chicoteado, achincalhado, mas ele não desistiu. Ele não olhava para os seus problemas terrenos. Ele não olhava, ele não firmava o seu coração nas coisas que são transitórias. Ele firmava o seu coração nas coisas que não se veem, porque são eternas. Porque são eternas. Porque são eternas. E para concluir essa palavra, eu quero convidar vocês para ficar de pé e que nós possamos fazer uma oração para cair chuva, para refrescar primeiro, e depois que nós tenhamos 3 decisões na nossa vida, de viver uma vida centrada na cruz e não só no conforto. Que nós possamos sair da nossa zona de conforto e viver uma vida verdadeiramente assim como Paulo viveu. Não estou pregando um evangelho miserável, de dor e tristezas, não. Mas um evangelho que pelo menos tire a gente da zona de conforto, que nos faça suar, transpirar por Cristo. E de valorizar o tesouro que há dentro de você. Nós temos que valorizar o que Deus nos deu. A palavra do Senhor, a graça do Senhor, e honrar a misericórdia que o Senhor nos derramou sobre as nossas vidas. E por último, que nós devemos buscar, é buscar sempre pensar nessa glória eterna, e não ficar focado nas coisas terrenas, porque todas as coisas que estão aqui vão passar.
mas a palavra do Senhor nunca passará. Nunca passará. Vamos orar agora? Senhor Deus e meu Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Ti, Pai querido, Pai amado, pelo Teu Filho, Senhor, que escreveu essas palavras, Pai querido, Pai amado, para que hoje nós estivéssemos aqui, Senhor, que nós estamos aqui ouvindo, Pai querido, Pai amado, a experiência do Teu apóstolo Paulo, Senhor Jesus. Ajuda-nos, Pai querido, Pai amado, a viver, Senhor, essa palavra para a glória do Senhor. Ó Pai querido, Pai amado, que em nome de Jesus, que nós possamos suportar, Senhor Deus, todas as tribulações, as dificuldades, Pai querido, com os olhos voltados para a eternidade. Renova, Senhor Deus, a cada dia, mais e mais, o nosso homem interior, para que nós possamos, Senhor Deus, aguentar as dificuldades dos dias, que não são fáceis, Pai querido, mas com o Senhor ao nosso lado, à nossa frente, Senhor Deus, todas as batalhas serão vencidas em nome de Jesus.